A jornada estoica. Apresenta estoicismo, torne-se invencível. Na cidade de Chipre, em 300 a.C., havia um comerciante rico chamado Zenão. Durante uma viagem da Fenícia para Piraeus, seu barco afundou, levando toda a sua carga. Esse único evento, que estava fora do controle de Zenão ou de qualquer outra pessoa, fez com que ele, que era muito rico, se tornasse pobre de repente. Imagine que você é Zenão. Como você reagiria ao ver todo o seu trabalho sendo perdido por causa da natureza? O que você faria? Ficaria bravo? Triste? Sentiria que a vida foi injusta? Para a maioria de nós, essas seriam reações normais, mas não para Zenão, que foi o fundador do estoicismo. Uma pequena mudança pode ter um grande impacto, e mudar um pouco a maneira de pensar pode fazer uma grande diferença no futuro. O estoicismo é sobre aceitar as coisas como são e não se deixar levar pelas emoções. Depois de estudar os escritos de Sócrates e outros filósofos, Zenão criou e ensinou o estoicismo. Segundo ele, embora não possamos controlar o que acontece conosco, podemos controlar como reagimos a isso e devemos usar essa habilidade de forma sábia. Em vez de chorar pelo que foi perdido, Zenão se concentrou em manter a calma e ser neutro, mesmo diante das dificuldades. Hoje as pessoas costumam ver os estoicos como aqueles que não se deixam abalar, que não se entregam a emoções extremas, como raiva ou ansiedade. Mas a ideia original do estoicismo era muito mais do que isso. Era uma maneira de entender e ver o mundo. O estoicismo era um estilo de vida que durou séculos. A filosofia estoica ainda é útil hoje, assim como era há milhares de anos, e seus benefícios são muito relevantes. O estoicismo nos ajuda a lidar com emoções negativas, de experiências ruins, e a transformá-las em pensamentos que nos dão uma nova visão sobre o mundo. A maneira como vemos as coisas é muito importante, e cada pessoa tem suas próprias experiências, resultando em diferentes pontos de vista. Os estoicos se reuniam e discutiam filosofia em lugares públicos, tornando suas ideias conhecidas por todos. Eles acreditavam que os princípios estoicos poderiam ajudar a qualquer pessoa, independente de sua posição social. E por isso não faziam sentido esconder esse conhecimento em escolas ou palácios. Assim, pessoas de todas as classes, desde escravos até imperadores, podiam aprender e se tornar estoicos. Alguns estoicos famosos incluem Epicteto, que foi um escravo antes de se tornar filósofo, Sêneca, um respeitado político, e Marco Aurélio, um imperador romano influente. Os estoicos antigos viviam de acordo com seus ensinamentos, lutando contra a desigualdade. Eles até criaram a palavra cosmopolita, que significa cidadão do mundo. Hoje, essa palavra nos faz pensar em cidades como Nova York, Toronto, Dubai e Londres, conhecidas por sua diversidade, refletindo a unidade que os estoicos valorizavam. Na época em que o estoicismo surgiu, as mulheres não eram incentivadas a estudar filosofia, mas os estoicos discordavam disso. Musônio Rúfio, professor de Epicteto, disse que homens e mulheres têm o mesmo desejo por virtude e se alegram com ações nobres. Ele questionou por que apenas os homens poderiam buscar a filosofia. Mesmo em tempos difíceis, as mulheres eram livres para aprender sobre o estoicismo e se tornarem estoicas. Então, por que tantas pessoas adotam o estoicismo como modo de vida? Em um mundo cheio de surpresas, nossas emoções podem atrapalhar. Não ficamos tristes apenas porque coisas ruins acontecem. Ficamos tristes quando essas coisas ruins são inesperadas. A chuva, por exemplo, é boa. Rega as plantas, dá água aos animais e mantém o clima fresco. Mas ser pego de surpresa por uma tempestade sem guarda-chuva nunca é agradável. Por que não choramos quando começa a chover? Porque, embora a situação seja ruim, aprendemos a esperar pela chuva. Não podemos controlar o clima,
Mesmo que seja chato, a chuva passa e o sol volta. O estoicismo nos ensina que devemos estar preparados para que coisas ruins possam acontecer. Imagine o pior cenário e aceite que isso pode ocorrer. Um dos exercícios estoicos é chamado de desconforto voluntário, que visa aumentar a gratidão. Isso pode incluir dormir no chão da cozinha, tomar banhos frios em vez de quentes ou comer apenas batatas por alguns dias. Esse exercício ajuda a entender que, não importa quão difícil a situação se torne, é possível sobreviver e até prosperar se a mentalidade estiver certa. Ao suportar essas situações desconfortáveis, nos preparamos para futuros problemas. Em um mundo onde somos bombardeados por anúncios, somos levados a acreditar que a felicidade depende de ter coisas materiais. Essa mensagem é especialmente importante hoje. Entramos na vida sem muito conhecimento. Crescemos aprendendo em casa, na escola e observando o mundo. No entanto, muitas vezes essas fontes de aprendizado são conflitantes. Precisamos realmente internalizar todo esse conhecimento? Se o fizermos, podemos acabar criando expectativas irreais que nos deixarão insatisfeitos. Essa não é uma maneira saudável de viver. Devemos nos concentrar em melhorar a nós mesmos. Nossas ações devem ser motivadas por nós, sem depender de aprovação externa. Colocar a nossa felicidade nas mãos de fatores externos pode nos levar à decepção. Muitas vezes, tentamos preencher esse vazio com bens materiais, como carros de luxo, casas ou até mesmo criando uma família. Às vezes, fazemos essas escolhas pelo seu valor externo, não pelo que realmente significam. Mas o estoicismo nos ensina que, se encararmos a vida dessa forma, colocamos nossa felicidade nas mãos de circunstâncias externas que podem falhar. Carros quebram, desastres naturais destroem cidades e as taxas de divórcio aumentam. Mesmo as coisas gratuitas na vida têm seu custo, seja físico ou mental. Sêneca disse que aprender a viver com menos cria espaço para o que realmente importa. Devemos, portanto, buscar nossa felicidade em nosso valor como seres humanos e não em posses materiais. Precisamos nos esforçar para manter a calma, independentemente das dificuldades. No final das contas, não temos controle sobre muitos acontecimentos, mas podemos controlar como reagimos a eles. Essa é a dicotomia do controle, um dos princípios mais importantes do estoicismo. Como disse Epicteto, a principal tarefa da vida é identificar e separar o que não podemos controlar do que depende de nossas escolhas. Os estoicos ensinam que é importante distinguir o que podemos controlar do que não podemos. Devemos avaliar nosso valor não pelas circunstâncias externas, mas pelas ações que podemos controlar. Buscar metas é uma qualidade positiva, mas desmoronar quando as coisas não saem como planejado é, segundo a visão estoica, inútil. Criar vídeos para o YouTube pode ser mais fácil do que ser um imperador romano, mas ainda pode ser desafiador. Primeiro, você precisa desenvolver sua ideia, que pode levar tempo. Depois, pesquisar, descartar a ideia se não for boa, reiniciar, escrever o roteiro, criar e editar o vídeo, fazer a miniatura, o título e tudo antes de enviar. Até o momento de clicar em enviar, tudo depende de você. Contudo, uma vez que você clica, o controle passa para o algoritmo do YouTube. Muitas pessoas avaliam o sucesso de seus canais com base em quantas visualizações e seguidores têm, métricas que muitas vezes estão além do seu controle. Em vez disso, os estoicos sugerem que você avalie seu trabalho pela quantidade de esforço investido e não pelo resultado. Confie no processo. Viver com menos significa se libertar das amarras sociais que você mesmo criou. Pense em alguém que trabalhou duro por 6 meses e acredita merecer uma promoção. Ele se apresenta ao chefe com seu relatório, que é ignorado, e ele volta para casa se sentindo incapaz. Ele não considera que o chefe pode estar de mau humor,
que outra pessoa poderia ser mais qualificada ou que a empresa está passando por dificuldades financeiras. Ele não conhece os motivos, mas ainda assim fica chateado. Se tivesse avaliado seu valor pela qualidade do relatório e continuado se esforçando, poderia estar mais satisfeito. Com a mentalidade certa, seu objetivo não teria sido desfeito, apenas adiado. Essa mudança de perspectiva é essencial. Um verdadeiro estoico não mede seu sucesso pela riqueza, mas se conforta com a ideia de que pode viver bem sem precisar de bens materiais. As 4 virtudes do estoicismo são sabedoria, coragem, temperança e justiça. Sabedoria é a capacidade de distinguir o que é interno do que é externo e escolher como reagir às situações. Como disse Viktor Frankl, entre o estímulo e a resposta há um espaço. Nesse espaço, temos o poder de escolher nossa resposta. Coragem é resumida em persistir e resistir. Temperança é fazer mais com menos, comunicar-se de forma eficaz. Enquanto algumas pessoas acumulam riqueza, os estoicos acreditam que o essencial é ter o que precisamos e o suficiente. A justiça é a virtude mais importante, pois ensina que não devemos prejudicar os outros, pois todos estamos aqui para fazer o bem. Nelson Mandela, um dos líderes africanos mais conhecidos, lutou contra o apartheid e foi preso por 27 anos. Quando foi libertado, muitos esperavam que ele se vingasse, mas ele optou por promover a reconciliação. Durante seu tempo na prisão, leu Marco Aurélio e adotou valores estoicos, incentivando seu povo a buscar a paz e a reconstrução, enfatizando que o passado não podia ser mudado. Essa é a essência estoica. Na medicina moderna, o estoicismo é fundamental em terapias como a terapia comportamental emotiva racional e a logoterapia. A TCE ajuda a identificar padrões de pensamento negativo, permitindo que as pessoas desafiem essas ideias com lógica e substituam crenças prejudiciais por outras mais saudáveis. A logoterapia se baseia na ideia estoica de que a vida é impulsionada por um propósito. Mesmo nas situações mais sombrias, podemos encontrar significado e felicidade ao descobrir nosso propósito. No entanto, isso não é simples e exige um esforço contínuo. Precisamos reprogramar nossa forma de pensar. Para resolver nossos problemas com a felicidade, devemos valorizar o que podemos controlar e não nos fixar no que está fora do nosso alcance. O estoicismo nos ajuda a navegar por tempestades do passado e do presente em direção a águas mais tranquilas. E se nosso barco afundar e todos nós nos afogarmos, podemos encontrar conforto na ideia de que vivemos uma vida boa, mesmo que não tão longa quanto esperávamos. Porque lembre-se, tudo um dia chega ao fim.